Cadê as câmeras? Quero ver vocês. Não estou enxergando ninguém. Achei que eu consigo ver poucas pessoas. Foi. Gente, bom dia. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito Bom dia. feliz com as ações que a gente teve. Vocês arrasaram muito e eu tô louca assim para a gente poder conversar um pouco do que foi, de como foi. Quero ouvir também o que vocês sentiram. A gente tem essas 3 horas aí até meio-dia para a gente trocar um pouco e se ouvir, né? Uma coisa que eu percebi é que ninguém dos outros grupos foram nas ações dos outros. Então, vocês acabaram fazendo só as suas ações, mas não participaram das ações dos colegas. Então, vai ser importante para vocês poderem participar e entenderem o que rolou em cada lugar, né? Mas antes, eu queria conversar com vocês, principalmente para a gente entender, porque assim, a gente já tá no final do módulo 3. Então a gente já passou pelo módulo 1, que foi uma imersão, a gente passou pelo módulo 2, que foi aquela parte para entender as ferramentas, né, de mobilização, e a gente finalizou o módulo 3 de Direitos Civis e Políticos e já fizemos ação, enfim. E eu acho que a gente já teve uma boa caminhada aí nesse percurso para a gente, eu digo vocês, se entenderem, né, dentro desse percurso formativo, vocês se verem e se reconhecerem e reconhecerem a importância do que está acontecendo aqui. Eu vi que muitas ações foram muito boas e em algum momento eu fiquei na dúvida se vocês estão realmente entendendo a importância que foram essas ações, assim. A gente vai trocar um pouquinho quando cada um falar, eu vou abrir para o Isaac falar, para eu falar e para mais alguém da turma que quiser contribuir também. Mas nesse primeiro momento, eu queria que a gente fizesse uma conversa rápida, e aí eu vou pedir para que cada um fale um pouco. Eu vou seguir até a minha lista aqui de participantes, porque se eu deixar para vocês falarem por vocês, vocês não falam. Então, eu vou chamar um por um. E aí, eu queria que vocês dissessem um pouco o que é esse projeto para você, né? O que representa ele para você, o que está sendo, qual a importância dele para você. Porque eu quero entender o que vocês estão sentindo, se vocês realmente estão entendendo o grau de maturidade desse percurso, assim. Eu estou vendo vocês desenvolvendo a beça nesse caminho e eu quero entender de vocês como é que vocês estão se avaliando em relação a isso. Então, eu vou abrir um pouquinho para vocês falarem. Pode ser coisa rápida, assim, uns 2, 3 minutos, para a gente seguir e começar as apresentações. Beleza? Então tá. Só que assim, eu ainda tô vendo só 6 pessoas de câmera aberta. Cadê o restante? Que eu não tô vendo. Eu não sei se eu não tô vendo ou se ninguém tá com a câmera aberta, né? Não, vocês que não estão com a câmera aberta. Ah, aí, ó, começaram. Então tá, vou chamar aqui na minha ordem, está o Bernardo. Bernardo, conta pra gente rapidinho como é que tá sendo, o que que você tá sentindo desse percurso, desse, desse projeto aí que tá vindo com muitas novidades aí pra vocês. Hum, Primeiramente, bom dia. Cara, o que eu tô sentindo é. se fa- Não sei o que eu tô sentindo. Tipo, tá só indo. Eu tô aprendendo coisas novas. Tipo, quando foi pra gravar, antes de gravar, eu fui lá ensaiar a fala e tudo mais pra sair perfeitamente. Eu acho que foi mais a parte de quando foi fazer o trabalho, quando foi fazer o vídeo. Entendi. E você tá curtindo o percurso do jeito que ele tá? O que que você Tô, acha? tá tranquilo, tô curtindo. Se não tiver, gente, esse é o momento para falar também, né? Tá bom, Exatamente. então. Se não falar o que acha, a gente fica. Enquanto vocês não falarem se tá tudo bem sempre. A gente não vai mudar nada. Entendeu? Vai, na minha lista aqui, na minha lista agora apareceu o Kaique na Que fila. é isso?
Ele tá achando só porque eu tô no mercado. É? Pô, acabei de dar uma levantada aqui rapidinho, era só pra pegar água. Foi É, mal, tô foi me mal. ouvindo muito. Sim. Então, ser bem franco, eu cheguei com uma perspectiva diferente, até porque eu não achei que as coisas que nós iríamos fazer, né, acabaria sendo, de certa forma, tão individual. Eu estava na minha cabeça que os projetos que a gente faria seria a Zona Norte e não os coletivos em si. Então, como essa informação ela chegou bem mal, né, até a gente, eu estava com essa perspectiva até então. E a gente está enfrentando um desafio, né? Para mim, no momento, está sendo desafiante, porque ser a primeira turma tem muita informação que ela não chega muito bem, como eu falei anteriormente. Então, acaba tendo desencontro, né? De desinformação mesmo, e isso acaba sendo bem complicado. Em relação à ação, né, que a gente tem feito individualmente, né, cada coletivo, cara, assim, para pelo menos na minha perspectiva aqui com a gente, tem sido pauleira, porque é como já passamos para vocês, que é a primeira vez que a gente está fazendo tudo isso, né? Outras pessoas aqui já fazem parte do coletivo de forma mais ativa. Então, eles estão ali, às vezes, escrevendo projeto junto com eles, estão pondo o projeto na rua e, pelo menos para a gente aqui da Aruanda, a gente está começando isso tudo do zero. Então, está sendo tudo muito desafiador, estressante, porque são coisas que a gente não fez até então. Então, acaba ocorrendo coisas que outros coletivos acreditam que não passem, né? Até então. E tá sendo complicado, complicado. Uma boa experiência, mas complicado. Faz parte, faz parte. Faz parte do percurso, assim. E eu até, se você puder me mandar uma mensagem para eu entender um pouco do que é isso, assim, de informação que tá vindo, tá chegando mal, né? Até para a gente melhorar a nossa comunicação interna. Pode me mandar mensagem, é isso, gente. Eu estou sempre disponível. Eu e o Isaac, a gente está aqui para isso. E em relação mesmo às ações. É isso, a gente tá tudo construindo, né? Todo mundo tá aprendendo, é um percurso formativo. Então, a ideia é que vocês se construam também, se vocês criem experiências que vocês não teriam em outro espaço, né? Eu acho que faz parte, mas vamos ouvir o resto da galera e a gente vai trocando. Mas obrigada, viu, Kaique, pela Isa, sinceridade. eu posso falar agora, porque vou pegar Pode, o ônibus. pode. Então, bom dia primeiramente, gente, a todos. Assim, eu acho que essa ação ela tem sido muito enriquecedora, principalmente para mim, acredito, pro meu coletivo, né, pro meu grupo, porque em falar em particular a mim, a questão que nós estamos trabalhando é uma questão que sempre me atravessou muito, que foi o acesso, que é, né, o acesso ao ensino superior, que antes eu não via como uma realidade, e hoje, estando nele, a minha meta e algo que eu quero trazer como dilema de vida mesmo é fazer com que mais pessoas, assim como eu, que não tinha conhecimento, que não sabia que poderia chegar lá, possam acessar esse espaço. A gente aprendeu, a gente viveu muitas coisas nesse processo, desde do entendimento do que é pesquisa. O nosso grupo, a gente começou com um tema e depois, é, com os resultados da pesquisa, a pesquisa foi direcionada para outro viés, mas sempre na intenção, né, do acesso e a permanência do ensino superior. Enfim, e aí a gente tivemos muitos aprendizados do que é pesquisar, o que de fato é lidar com dados, o que de fato é ter vivências. E quando a gente foi para a segunda etapa, né, que foram as incidências, enfim, que foi fazer, cara, assim.
a gente realmente viu, eu até botei a mensagem lá no grupo, né? A gente realmente viu o trabalho sendo efetivado, entendeu? Então, a panfletagem eu não estava presente, mas eu sei que foi muito enriquecedor, as meninas me contaram, Isa estava, né, Isa? Muitas pessoas, enfim, foram alcançadas, pessoas entraram em contato com a gente. É, estava na aula online, que foi, assim, maravilhosa, a gente conseguiu ah, passar o conteúdo que a gente queria. E acabou que a gente fez 3 incidências, né? Porque como eu estou professora comunitária lá no pré-vestibular da Unirio, eu também utilizei o slide que eu criei, que a gente criou lá para apresentar para a galera. Então, assim, lá Arrasou. pessoalmente, com os alunos, cara, foram tantas perguntas que foram surgindo, sabe? E o brilho no olho que a gente foi vendo deles, enfim, muito maneiro, entendeu? Então, tá sendo muito enriquecedor mesmo. Isso tudo e de coração, obrigada aí por quem está fazendo esse projeto acontecer, por nós, né, que estamos fazendo acontecer, porque ele é muito importante e ele de fato está fazendo efeito na vida das pessoas, entendeu? E é isso. Arrasou, arrasou. Eu chamo o próximo, alguém quer se voluntariar. Uhum. Pode Ah, ser eu eu, chamo o tá? próximo. Ah, valeu, valeu. Ótimo, né? Diga. Bom dia a todos. Então, para mim também está sendo um pouco desafiador até esse tempo todo, né, que nós chegamos aqui. E assim, como o Kaique falou, né, a gente tá entrando num mundo assim totalmente diferente do que a gente imaginava, porque eu nunca tive essa experiência assim, de chegar ao ponto de nos gravar falando, tentar elaborar uma coisa totalmente diferente do que a gente não fez na Aruanda, né? Que todos os nossos trabalhos foram totalmente assim, vamos dizer, diferente. Chegamos a ir para a rua assim e tal, chegamos no Mercadão, mas não desse jeito, nessa forma. Mas assim, para mim está sendo uma experiência bem bacana, porque está me desafiando, entendeu? Quando uma coisa não te desafia, eu acho que não vai ter assim, pode ter resultado, mas não vai ter aquele resultado assim de sensação completa, entendeu? E assim, eu tô gostando bastante. Eu queria até falar um pouco assim, em questão disso, que cheguei num período da noite que me deu até um pouco de ansiedade em questão assim de fazer esse trabalho. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como eu vou fazer? Porque quando eu vou falar, vou fazer alguma coisa, eu começo a esquecer as coisas que eu iria falar. Então começa a me dar crise, começa a eu ficar, ai, eu não vou conseguir, ai, eu vou pedir para ir embora. Eu fiquei, até assim, eu não falei nem com o meu grupo, não falei com o pessoal, mas eu fiquei assim, portanto que eu fiquei até cansada no outro dia, mas eu fui, eu tentei. E assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta até o final? Então, assim, é uma coisa que tá me desafiando e assim, eu tô gostando, entendeu? Porque tá me trazendo resultado no meu vocabulário, na forma de como eu penso, na forma de como eu vou criar uma, sei lá, pode ser até um trabalho assim, daqui mais para frente, caso eu for fazer mesmo faculdade, eu creio que eu vou fazer, possa me ajudar em questão de vários aspectos, em questão de várias atividades que eles vão fazer lá. E são essas minhas palavras, gente. Estou gostando bastante. Muito obrigado por tudo, gente. É isso. Ai, arrasou, obrigada. Fico feliz que vocês estejam curtindo e é isso mesmo, tudo faz parte do processo. Arrasou. E fizeram um trabalho lindo. Ansiedade, nervoso, mas o trabalho saiu e ficou lindo o vídeo de vocês. Diego, vamos de clubismo. Vai, Diego. Ele Ah, acabou de falar que acabou de chegar. Ah, tá, quero tá falar. sem microfone, arrasou, tá bom. Mas depois manda então aqui a mensagem, o que que você tá achando. Quero saber de você também. O próximo é Gabi. Gabriela, fala lá.
Bom dia. Bom dia. Assim, o que eu posso dizer, né? Eu tô gostando muito, assim, do curso, a conexão e troca, assim, com todo mundo, conhecer pessoas incríveis, né? Que todo mundo aqui é muito incrível, cada um tem uma coisa muito única que junto soma muito. Então, toda vez que a gente se reúne presencialmente, né? Mas eu sinto uma troca muito legal, eu me sinto muito à vontade com vocês, assim, né? E isso é uma coisa muito positiva, assim, essa troca de pessoas que vivem as mesmas coisas, esses desafios da vida adulta, de estudar, de buscar alguma coisa, de trabalhar, enfim. E querer ver coisas diferentes acontecendo, né? Tanto que estamos envolvidos em coletivos, enfim. E aí vem a parte do desafio, né, que é fazer a pesquisa, assim, né? Eu já via esse desafio na faculdade, mas agora ficou diferente, né? A responsabilidade é outra, eu acho que a motivação é outra também quando a gente faz pesquisas para assuntos que são importantes e relevantes para a gente no bairro, que são mais próximos, né? Afetam mais a gente. Então, foi desafio, né? Organizar todo mundo, fazer as pessoas do bairro também enxergarem aquilo como algo relevante, ter aquela responsabilidade também do que você está levando, de quem você está representando, enfim. Então, é um desafio bem, bem grande, assim, né? Essa parte da coisa prática, assim. Mas é isso, assim. No geral, tô achando bem construtivo e bem positivo, assim, essa troca. Acho que é isso. Arrasou. Obrigada. É, Gleice, Bom dia, gente. bom dia. Então, para mim, eu tô achando bem interessante a proposta do curso, né? Ainda mais que é para unir coletivos. Eu não conhecia um monte de coletivos perto de mim, então eu tô curtindo a beça. É, a parte complicada para mim, chata, é conciliar com a faculdade e outros cursos, né? Então, é, na pesquisa, né, teve um pouco disso, em questão de tempo também, né? Mas fora isso, eu tô curtindo bastante, porque é uma área, porque é praticamente pesquisa, né? Nos coletivos, né? Com os coletivos. Então, para mim tá sendo bastante interessante, porque acho uma área interessante, né, de pesquisa, e eu tô aprendendo bastante. Então, assim, eu tô curtindo, ao mesmo tempo que tá sendo cansativo, desafiador, tá sendo legal. Ai, que bom. Obrigada. Deixa eu ver quem aparece aqui. Oh, meu Deus. Isabela já foi. Vitória, Oi, gente, bom dia. bom dia. É, como eu falei para algumas meninas do meu coletivo, eu nunca tinha feito uma pesquisa assim tão grande envolvendo o acesso de permanência. Eu nem sabia que tinha como realmente isso ser possível. E as meninas tiveram toda a paciência, me explicaram. Falaram bem, a Leilane principalmente, mandava áudio, às vezes assim, meia-noite, falando comigo, conversando, me explicando. As meninas o tempo todo falando que tinha como sim, porque, né, pra gente que é mãe e tudo mais e tal, eu não fazia ideia. E assim, foi um acolhimento muito grande da parte delas e foi maravilhoso. O, o projeto, tudo. E foi Arrasou. isso, foi muito legal. Tá bom, muito obrigada. Vamos lá, quem é que tá aqui agora? Isabelle, venha. Isabelle tá sem a câmera também. Peraí, só um segundo, calma aí, peraí. Aqui, deixa eu ver. Pronto. Oi. Assim, oi, bom dia. Eu gostei muito, porque eu amo projetos sociais, e então, uma coisa que eu sinto como se eu estivesse fazendo o que eu deveria fazer no mundo, entendeu? O projeto tá sendo incrível, eu tô conhecendo.
muitas pessoas fora do meu nicho faculdade, porque como eu não sou daqui, então eu só conhecia pessoas da faculdade e e o perfil de pessoas de faculdade é totalmente diferente do perfil das pessoas que são os moradores da Zona Norte. Tô lidando com uma realidade na qual eu me familiarizo. Esqueci como fala a palavra. Uma realidade na qual eu me identifico mais do que a realidade das pessoas que são da faculdade em si. Eu também tô amando a experiência que eu tive, que eu peguei, né, pelas aulas também. Mas tem muitos conteúdos que são muito repetitivos da faculdade, porque a gente tem literalmente as mesmas coisas. Isso me deu mais facilidade na hora de fazer a pesquisa, mas entre os desafios, a parte que eu senti mais dificuldade foi na parte da pesquisa, porque o meu grupo é enorme, só 4 pessoas fizeram pesquisa, e eu sinto que se a gente tivesse todo mundo pelo menos participado um pouquinho da pesquisa, ou sequer pelo menos ter lido a pesquisa, todos nós entraríamos em comum acordo e na nossa ação seria algo mais. A gente conseguiria passar a mensagem que a gente quer de forma mais coerente, né? Como você, né, Isa, tinha falado no dia, que a gente identificou que não tem coleta seletiva, mas que daí na nossa frase está escrito que adianta a coleta se não tem aonde jogar. E eu acho que tipo a gente deveria ter dava pra gente sim ter elaborado melhor, mas principalmente se todo mundo soubesse o que a gente estivesse fazendo lá, se todo mundo tivesse pelo menos feito um pouquinho da pesquisa, ou sequer pelo menos lido o que todo mundo pesquisou, acho que já ajudaria bastante. Arrasou. É isso, gente. É o primeiro de mais três aí que estão por vir. Então, faz parte também da gente dessa reorganização de grupo, de se entender o que cada um faz melhor. E é isso, a dedicação para um projeto que a ideia é mobilizar a comunidade e mudar, né? Fazer as mudanças sociais que a gente tanto busca o tempo inteiro, né? Mas faz parte, faz parte. As coisas vão caminhar melhor para os próximos. Jean, Jean, tá me ouvindo? Vou pular, depois você fala, então. Jefferson. Bom dia, gente. Abri a câmera aqui. Bom Então, dia. bom dia. Acho que a atividade que a gente fez foi muito importante. A gente conseguiu mobilizar junto com o coletivo Primavera e o coletivo da Frente Cavalcante. Foi uma atividade importante. A gente conseguiu tocar num tema que é bem da realidade do bairro, que é a falta de aparelhos de saúde, né, no bairro. Então só tem um PAN, não tem clínica da família, não tem UPA. E foi muito importante que a gente fez uma pesquisa. Depois dessa pesquisa foi produzido uma videopesquisa com relatos de moradores, e na hora da atividade a gente organizou uma roda de conversa. E o melhor a melhor lembrança que eu tenho desse dia é de uma pessoa, né, de uma mulher que ela, se eu não me engano, é a mãe da Beatriz, mas ela estava relatando que há 30 anos ela morava no bairro e as condições da, da saúde no bairro, né, ainda eram as mesmas, né? Então ainda era o mesmo plano, ainda não tinha como uma pessoa, por exemplo, ter uma emergência, torcer o pé e conseguir ser atendido no bairro. Então esses relatos, essa troca, ela foi muito produtiva. A gente conseguiu realmente ver que a gente estava produzindo algo em pé na realidade do bairro, né? E conseguir fazer essa discussão e foi muito bom. Destaco, assim, sobre a relação avaliando o andamento
do projeto até aqui, eu coloco algo que é comentado, né? A questão do tempo, de gerir para um projeto e ter as outras atividades, eu acho que é uma dificuldade que a maioria aqui deve enfrentar, né? É uma questão que demanda tempo, acho que por ter sido a primeira, acho que a gente talvez tenha percebido de fato o quanto de dedicação é necessário, né? Para fazer a pesquisa e também a incidência no território. Então, assim, eu acho que nas próximas a gente pode ter algo, pode ter uma base melhor para avançar, sabe? E é É isso. isso. Obrigada, Jefferson. Quem é o próximo aqui? Meu Deus. Kaique falou? Não, né? Falou, né? Tava no primeiro, verdade. Leilânia. Pronto. Oi, gente, bom dia. Bom Eu dia. acho, esse, esse projeto, né, não só o que a gente fez com o Grupo Casa de Ansan, mas mas o projeto como um todo, né, os jovens defensores como um todo, eu penso e eu sinto que ele me resgatou é, de um estado que, a partir do momento em que eu entrei na faculdade, eu quis descansar um pouco, que foi o estado de militante, né? Eu costumava ser, antes de entrar na faculdade, eu costumava ser uma pessoa que, pô, eu militava pra tudo. Eu era aquela pessoa, sabe? Que, caraca, a pessoa falou um ai e eu tô militando. E aí, é, começaram a surgir muitas questões, muitos problemas, e eu ficava assim, caramba, eu falo, e eu sinto que eu não tô chegando a lugar nenhum. Principalmente com relação a questões de cotas e racismo, né? É, e aí para mim mesma, eu até cheguei a entrar para um grupo, né? O pessoal aqui deve conhecer, eu cheguei a entrar para o JS, mas eu fiquei pouco tempo, eu saí, né? Eu vi que participei de alguns congressos e tudo mais. Porém, eu vi que eu realmente estava cansada daquilo, porque eu via que eu falava e parecia que não chegava em lugar nenhum. Então, é, e aí eu pensei, bom, acho que eu vou parar com isso e vou focar nas minhas coisas só, e tá, só ficar tranquilinha aqui. É, e os Jovens Defensores, vocês me resgataram disso, né? Porque também não é um estado bom para se estar, né? A gente acaba se calando, né? E deixando com que a nossa voz seja silenciada de alguma forma, porque hoje, pensando bem sobre tudo, é isso que eu sinto, né? Com relação a tudo. E aí eu vejo que, de certa forma, vocês estão me resgatando a entrar em debate que faz sentido para todo mundo que está aqui. Então, não é que eu não me sinto mais sozinha. Então, é isso. Obrigada, gente, por isso, por me resgatar. Que lindo, arrasou. Obrigada. É, quem é o próximo que eu não sei? Rian? Acho que é o Rian. É. Bom dia, bom dia. Bom Eu acho que foi. dia. Tô conseguindo me ouvir? É porque se eu ligo um, eu não consigo, não consigo ouvir muito bem. Bom dia. Bom Eu dia, acho que foi eu tô te muito ouvindo. Só não desafiador. tô te vendo. É, Tenta ligar aí, ver se vê se eu vai vou parar. sair. É, Não, tô conseguindo tô me te ver? vendo. Tá, tá. Então, eu achei bem desafiador e fiquei bem inspirado por conta que eu moro em Cavalcante, deve ter uns 10 anos mais ou menos. Cheguei bem criança. E o PAN fez muita parte da minha infância, né? Tanto para ir ao dentista ou tomar uma vacina, e sempre foi a mesma coisa há 10 anos. E a mãe da Beatriz falou que há 30 anos é a mesma coisa. Então,
entende? O tempo passou e continua a mesma coisa, aqui não tem uma unidade de saúde, a gente tem que se desdobrar, às vezes está doente para conseguir outro lugar, e às vezes os próprios médicos de lá também fazem pouco caso, e eu acho que pode ser uma coisa muito boa se conseguirmos levar esse projeto para frente e conseguirmos uma unidade de saúde. Arrasou, obrigada, viu? É, Nada. vou chamar a Carol. Eu vou chamar a Carol, porque ela entrou depois, mas está aqui na fila. Carol, vi que você entrou depois. A gente está fazendo uma rodada aqui com a galera falando um pouco do que está sentindo do projeto, se está curtindo, se não está, suas impressões sobre o que está rolando até aqui. Eu acho que eu não estou te ouvindo, não. Fala de novo. Dá para ouvir agora? Agora foi. Consegue ouvir? Sim, sim. Tá, eu só vou desligar a câmera aqui rapidinho. É, eu tô em trânsito, só que eu vou falar rapidinho, porque, enfim, a internet tá meio ruim também por aqui. Mas o que eu tô tendo de impressão do projeto pelo menos, né, da ação que a gente fez, foi em relação à questão do lixo, né? Eu não sei se já foi falado, mas a gente, no perímetro que a gente fez, e aí foi uma das considerações que a gente também trouxe, né? Que só a gente fez, enfim, que a gente só conseguiu achar 3 caçambas de lixo dentro desse perímetro da Carolina Machado até o buraco do lixo, né? Então, assim, é, a gente, enfim, entendeu que a questão da saúde ambiental e sobre a questão do racismo ambiental também é, essa questão do racismo ambiental e da saúde ambiental também ela é muito importante. Enfim, e a gente quase não fala sobre isso, né? E tem uma outra questão sobre o ecoponto, né? A coleta seletiva de Madureira, que ela foi retirada e conseguem ouvir ainda? Sim, Não estou ouvindo. sim. Estamos te E ouvindo. aí, a gente também, dentro da nossa ação, a gente está tentando reativar essa questão do ecoponto de Madureira. Mas é isso, eu acho que foi uma ação que a gente fez e que teve um impacto significativo, né, dentro do que a gente estava já esperando, dentro do nosso objetivo, que era, no caso, trazer o impacto de uma intervenção urbana, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso, inclusive uma intervenção artística também. Então, é isso. Eu não sei enfim, eu consegui atingir o objetivo da pergunta, mas se não, eu posso tentar responder de novo. Tá ótimo. Era só para saber um pouco sobre o que você estava achando do projeto no geral. Você já falou da pesquisa, a gente vai aprofundar mais para frente. É, Silvana, Bom dia, gente. bom dia. Então, eu compartilho, né, no mesmo pensamento e sentimento do Kaique, concordo com as coisas que ele falou, mas também tem sido uma experiência única, né? E me faz ter mais consciência dos meus direitos, entender melhor a minha própria realidade e acreditar no poder da minha voz. E é um espaço de troca, né? E está sendo bem legal. Ai, que bom, isso é importante. Obrigada, viu? Deixa eu ver quem está aqui. Thaisa, Eu? tu mesmo. Bom dia, gente. Eu não sei se eu tô aparecendo. Tá Pra mim sim. não tá aparecendo. Tá. Eu tô achando bem interessante poder colaborar a primeira vez numa pesquisa com
algumas das pessoas que participaram ou ainda participam do MEPAN. Eu acho que a questão maior é o tempo mesmo, o tempo entre uma atividade e outra, que acho que o meu grupo a gente não consegue talvez se comunicar tão bem para planejar as coisas direito. Mas assim, eu acho que o objetivo do projeto também é fazer com que a gente conheça outros coletivos da Zona Norte, então isso eu acho que está fazendo muito bem. Eu consigo ver muito bem os coletivos daqui que são importantes e conhecer pessoas que têm uma bagagem muito interessante também, então eu acho que esse está sendo mais legal para mim. E é isso, acho que a dificuldade maior é gerir o tempo e conseguir fazer uma pesquisa acho que de mais qualidade. Espero que nas próximas produções a gente consiga fazer uma pesquisa de mais qualidade. É isso. Agora Vanessa e depois o Wagner. Bom dia, gente. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tá bom. O projeto para mim tem sido bem interessante no sentido de que eu tô há um tempo no Rio de Janeiro, mas eu não tinha me entrosado ainda com muitas pessoas e o projeto me tocou muito nessa parte, assim, sobre a parte de conhecer pessoas e conhecer também pessoas com uma bagagem diferente também, como foi dito. Especificamente sobre o curso, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de conseguir fazer as atividades e entender também o nível de cobrança, tá ligado? Eu vou falar cobrança, mas não é cobrança, mas eu acho que o nível do que vocês esperam que a gente entregue, entendeu? Dentro do proposto. Porque, assim, somos pessoas bem diferentes dentre os jovens, né, defensores populares, e cada um acredita que está em um momento, tem vários grupos, não é um grupo só. Então, eu não sei se às vezes eu fico um pouco confusa, digamos assim, com o que é esperado, se cabe para todo mundo, sabe? Ou às vezes se eu consigo entregar aquilo que é esperado dentro das demandas que a gente tem, porque assim, amo este curso, estou muito satisfeita com ele, mas a gente também tem outras mil e tantas demandas, né? Então eu fico um pouco perdida nisso, que eu pretendo aprimorar nos próximos meses e módulos que a gente tiver pela frente, até porque teremos uma jornada e tanto até lá. E acredito que seja isso. A formação dos professores também é incrível. Eu acho que eles trouxeram muitas bagagens assim que são extremamente necessárias e fazem a gente pensar de uma perspectiva diferente. Então, eu acho que esses são os meus apontamentos assim. 9 de 10. Arrasou, obrigada. Tiago, você chegou agora? Gente, mas eu tô vendo que a maioria de vocês está sem câmera. O que que tá acontecendo? Eu preciso que vocês fiquem com a câmera aberta. Isso já foi um combinado desde o nosso início, né? Câmeras abertas, por favor. Preciso ver vocês. Eu já tenho problema de enxergar, né? Uso um óculos que mal enxergo vocês. Aí vocês ainda nem ligam a câmera, que é difícil. Vamos lá. Quem é agora? O Thiago. Thiago acabou de entrar. Thiago, a gente está fazendo um batidão aqui para cada um falar um pouco do que está sentindo sobre o projeto e tal, como está sendo esse percurso para vocês, esse percurso formativo. Se você puder falar rapidinho, como é que tá, como é que estão as coisas, como é que você está sentindo essa formação? Vai se apetir a base, terra que vai em cima do braço, vai te conhecer. Isabela, Tá ouvindo? seu áudio está ativado. Pronto, botei. Tá Diga, ouvindo? tô te ouvindo. Valeu. Qual é, tropinha? Bom dia pra nós. Vamos pra cima. Então, cara, o bagulho tá maneiro. Tipo, rolou o lance do grafite, né? Do grafite. Tem até que fazer uma postagem também. Aí, pô, uma galera boa que, tipo, conhece, sabe da minha tag, sabe? Passou lá e, tipo, me mandou uma foto. Posso até tirar um sprint depois e fazer umas postagens, sabe? Tudo. Tipo, a galera realmente reconhece o trampo e, pô, acham maneiro, né? A ação, ainda mais num bairro que, tipo, a gente não. Pelo menos eu, sabe? Não atuo tanto. Mas, pô, sempre andei por ali, sempre pisei ali naquele buraco ali, porque, pô, trabalhava como camelô ali no Belfort Roxo, então o calote era certo. Então, tipo, é isso. Pô, fluiu legal. Foi maneiro pra caramba, tá ligado?
Obrigada. Agora, para fechar o Wagner, e a gente começa as apresentações das ações, beleza? Wagner, tá ouvindo a gente? Oi, bom dia, tô. Bom dia. Não tô te vendo também. Cadê? Tá, não, tá vendo não? Ah, tô te vendo. Foi mal. Então, foi que cada um falou agora no finalzinho, já tá sendo super legal, mas é questão de tempo também. Por exemplo, eu não participei da última atividade com o meu grupo, infelizmente, mas eles estão sendo muito compreensivos com isso, porque em questão de faculdade eu faço turno da noite, então é bem pesado. Mas é isso, tá sendo super legal, dá para evoluir mais, assim, questão de mim mesmo, dá pra me evoluir mais, é só organizar direitinho, né, a rotina, mas tá sendo maneiro. Que bom, que bom. Kailane acabou de entrar aqui. Tá me ouvindo? Diga aí pra gente um pouquinho aí do que você tá achando do percurso, se tá gostando, se não tá. Ah, cadê? Gostando eu tô, porém tá fazendo eu sair da minha zona de conforto, aí tô meio termo. Mas não é ruim Faz não, tô parte. aprendendo. É Tô isso aí. aprendendo muito, tá? Tô saindo muito da minha zona de conforto. Mas de quê? De timidez que você tá dizendo? Ou tudo? Sim, de tudo também. Mas eu acho que tá me quebrando mais é a timidez. Eu tô tendo que falar muito, tô tendo que socializar muito. Ai, deu uma dor até no coração. Tá vendo? É isso. Isso também é importante para isso também, vocês aprenderem a falar. Então, gente, a Isa falou que vocês queriam começar apresentando Casa de Ansan. Eu não vou conseguir compartilhar aqui, porque senão eu vou cair na outra reunião que eu tô aberta também. Então, não sei se o Isaac consegue ou se alguma das meninas consegue compartilhar. Tá pelo celular, né, Isaac? Oi, é, mas aí eu vou ver se consigo estar com Deixa eu tentar que nenhuma de vocês estão pelo computador, né? Eu vou Leilane. tentar aqui. Eu vou tentar aqui. Eu posso tentar aqui. Ah, vai Ah, tentar, tá bom. Leilani? Não, vou Peraí, tentar aqui. é porque eu tenho que ligar o computador. Você tá no computador? Tô. Ah, então tenta aí. Ai, show. Tá. Então é isso, gente. Eu acho que a gente ainda tem 2 horas aí. Eu acho que dá para vocês apresentarem com calma e contar um pouco do que foi, de como vocês se sentiram. Primeiro, o que vocês fizeram, né? E aí depois que vocês sentiram, o que foi difícil, né, de fazer essa ação, qual foi a parte difícil. E enfim, a gente vai trocando um pouquinho, beleza? Estão vendo? Gente, ai, que coisa estranha. Tô Ah, vendo. Meu Deus, peraí. Pronto, foi? foi. Foi. É, eu acho que eu posso falar. Nessa página a gente está falando sobre, nós apresentando, né? Vocês já nos conhecem. Vamos lá, pode passar. Aqui, Então, nós fizemos duas ações, né? No dia 12 e dia 17 de julho. E a primeira dessas ações, vocês estão conseguindo ouvir? Tá. A primeira dessas ações foi lá na casa de Ansan, né, no nosso terreiro. Foi uma gira festiva da malandragem. Então, a princípio, a gente estava organizando algumas coisas na cabeça. Vocês estão conseguindo me ver? Porque eu não estou me vendo, não. Estamos te vendo e te ouvindo bem. Sim, dá pra te ver. É,
A princípio, a gente tava organizado assim, né? A gente imaginou que conseguiria ali pelo menos uma hora, né, para poder falar e estar ali disponível entregando os panfletos para as pessoas virem é, tirar suas dúvidas e tudo mais, mas na prática não foi isso que aconteceu, né? Acho que acaba sendo um pouco disso, né? Tudo que a gente escreve, na prática, alguma coisa acaba sendo diferente. E aí não rolou, porque 4 horas o pessoal ainda não tinha chego, né, na gira. Então a gente começou ali próximo da gira começar, então não tivemos muito tempo para estar ali disponível, falando sobre, tirando as dúvidas, né, dos consulentes sobre o tema, né, sobre nossa apresentação. Mas, no geral, eu achei ótimo. Eu achei que o pessoal contribuiu bem. Eu achei que eu também consegui falar bem, as meninas também foram ótimas. É, estando ali comigo, né, e fazendo a entrega dos panfletos. Teve algumas pessoas, a maioria delas, sabia medianamente sobre o assunto, porque eu acho que é isso, né? A gente só está inserido de fato em um assunto quando a gente está participando ou tá se envolvendo atualmente com aquilo. E a maioria das pessoas ali eram pessoas adultas e tinham alguns idosos e jovens, né? Sem contar com os irmãos de santo também, que tem muitos ali que é, vão, no ano que vem, começar a entrar nesse ingresso, né, de universidade e tudo mais. E a outra ação foi a ação que a gente fez online com o pré-vestibular da Casa de Inhansã mesmo. É um pré-vestibular que acontece online, por isso que a nossa aula foi online. É, acho que tinha ali em torno de umas 10 alunos, 8, 10 alunos, alguma coisa assim. E eu sinto que teve uma entrega boa, né? Apesar deles não ficarem com vergonha de abrirem a câmera, falar com a gente. Eles conversaram a gente teve algumas respostas no chat, né? Alguns deles falaram que realmente não sabiam, não faziam ideia das políticas de acesso e permanência nas universidades, e isso é até uma coisa importante de se falar, porque quando eu estava conversando com o Luiz, que é o coordenador do curso, ele falou que já tinha tido um grupo que foi lá falar sobre isso, um professor tirou uma aula para conversar sobre isso com eles, e eles tiveram também uma entrega bem legal. Mas ainda assim, nessa nossa aula, ainda teve pessoas que não sabiam e que não faziam ideia do que era isso. Então, eu acho que a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. Pode passar. Aí aqui tá mais no. A gente está fazendo melhor uma descrição mais resumida, né? Vocês provavelmente acho que já conhecem, porque a gente já falou muito disso, mas eu vou voltar aqui que a Casa de Inhansã, o coletivo, né? No caso, eles estão aqui para garantir, né, o direito à igualdade e ampliar a participação política de grupos historicamente excluídos. Então, a gente consegue entrar nesses direitos através das políticas de cotas, né, e do acesso à permanência. Se vocês quiserem falar alguma coisa, meninas, podem ficar à vontade também para acrescentar. Pode passar. Então, eu só vou acrescentar a questão de falou, só que não há, né? Tá sem som, Isabela. Desculpa, agora estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? sim. Então, aqui eu sala de aula da casa, né? Porque, vocês estão vivendo também, né? Mas, enfim, na semana passada eu também vim aqui no pré,
a gente conversou um pouco sobre política permanente, apresentei para eles o que era, né? Esse grupo, a UNE, foram surgindo muitas dúvidas, a gente conseguiu esclarecer bastante coisa. Eu usei a apresentação, né, que usamos no programa mais, foram 3 incidentes, né? Foram 3 ações que nós fizemos efetivamente, e para mim, perdeu. É isso. Pode passar, Liga, tu vai continua aí. Então, aí a gente colocou aqui que a gente alcançou, em média, né, ali 80 pessoas, né? Por quê? 80 pessoas. A casa, ela geralmente costuma encher um pouquinho mais. Porém, essas 80 pessoas, a gente também está contando com os irmãos de santo, que são muitos, e também tinham outras pessoas, tinham 2 locais, assim, de consulentes, que um local, eu não sei se quem foi conseguiu ver direito, porque fica um pouco mais afastado, não dá para ver muito. Mas tinha pessoas do outro lado também. Então, assim, é em média 80, mas pode ser que tenha passado. Eu acho que, em média, assim, 80 pessoas, mas eu vou falar assim, mais chutando mesmo, eu acho que tinha umas 100 pessoas ali. E contando também com algumas pessoas do da aula. Então, é isso, é umas 100, por aí. Mas eu preferi colocar 80, né? Chutar para baixo, vamos lá. E, como eu já tinha falado, o público ele é diverso, né? Porque na macumba a gente encontra velho, bebê, criança, adolescente. E, então, o nosso público foi bem diverso quanto a isso. E eu acho que é importante, né, a gente ter essa diversidade de público, porque todo mundo pode ingressar na universidade, né, gente? Na universidade a gente encontra muitas pessoas que são ali idosas e que estão fazendo a primeira graduação a graduação pela primeira vez, né? Então, assim, é um local que a gente se encontra bastante. Pode passar. Os materiais usados e alguns registros, né, da ação. A gente panfletou, né, e organizou esse panfletozinho aí que vocês estão vendo. Eu achei que ele ficou muito legal. E dentro desse QR Code que está no panfleto, porque eu vou especificar aqui, porque eu não sei se vocês conseguiram, né, se todo mundo conseguiu olhar direito, né, para ver o nosso projeto. Mas se vocês escanearem esse QR Code, vai ter alguns links sobre as universidades UERJ, UFRJ, Unirio e UF, se eu não me engano, são esses. Sobre a política de acesso a essas universidades, como se dá o acesso a essas universidades, e também falando sobre as políticas de permanência, né? As bolsas que essas universidades oferecem. Geralmente essas bolsas elas estão sendo sempre modificadas, assim, por ano aumenta um pouquinho, pelo menos na UERJ é assim. E aí a gente colocou, mas é um material que ele está sempre sendo atualizado, né? E aqui tem algumas fotos das ações, tanto que vocês conseguem ver algumas pessoas, né? Como que a gente ficou lá. Ficou muito bonitinha essas fotos, gente, eu adorei. E a panfletagem, né? E ali no fundinho, ali embaixo, tá o momento em que a gente estava falando ali no meio para todo mundo ouvir. Foi a primeira vez também que o pessoal da Casa de Anção ficou sabendo do coletivo Casa de Anção. Isso foi muito legal. Pode passar. Então, vamos lá. Alguns desafios enfrentados, né? A gente conversou e chegamos em um consenso de que
um dos maiores desafios para fazer essa pesquisa foi lidar com o tempo, né? Então, assim, foi muito pouco tempo, gente. Foi pouco tempo para a gente conseguir fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E se a gente não fosse um grupo bem unido, talvez tivéssemos encontrado ainda mais desafios, mas é, além dessa questão do tempo, é, a gente ter que fazer, né, estudar, entender os dados para poder entender o que a gente ia falar, para dar base na nossa pesquisa, né, então, nos dois encontros e também para a gente, porque toda pesquisa ela precisa ter uma base, né? Ela precisa ser embasada e essa base ela é o nosso ela a gente garante a nossa base através dos nossos estudos. Então, assim, já foi um desafio para mim, que estou na universidade, e para as meninas, meninas, vocês podem abrir aqui o microfone para falar, mas para as meninas, a Kailane e a Vitória foi ainda mais desafiador porque elas não estão nesse meio, né? Então elas nunca fizeram uma pesquisa. Na universidade também, assim, a gente faz algumas pesquisas, mas não com esse enfoque todo, né? De comunicação, é diferente. Então, assim, é, foi desafiador, isso foi muito desafiador, né? Você ter ali na ponta da língua, entender e poder. é, Tirar todas as suas dúvidas para que você não passe nada de errado, para que você não passe nenhuma fake news para ninguém, porque isso é muito importante, né? O conhecimento, ele é a base de toda a pesquisa. Então, assim, a gente teve obrigação, né, de, de pesquisar, de estudar sobre cada universidade para a gente não acabar passando nada errado para ninguém. Reformular a pesquisa também foi um desafio muito grande, porque é, lá no início, quando a gente vai começando a pensar, aí tem que fazer com que a nossa pesquisa ela esteja encaixada no módulo, né? E o planejamento da ação para ser realizada. Então, caramba, que dia a gente pode fazer isso? Quando que a gente pode fazer aquilo? É, como que a gente vai fazer, né? Inclusive, por exemplo, esse panfleto, ele foi muito desafiador pensar de fazer. Caramba, como que a gente vai colocar todos os... Pode ir depois. Ai, desculpa. Ah, tá. É, Como que a gente vai colocar todas essas informações dentro de um panfleto pequeno? Então, isso também foi bem desafiador. Transformar a nossa proposta em um diálogo que fizesse sentido, ou seja, como passar a mensagem de forma menos maçante. Isso daí. É, as pessoas que estão, o nosso público, né, a gente entende como um público que não entende 100% das políticas de cotas e do acesso à permanência. É, então, então a gente acaba tendo que, além de pesquisar e estudar, a gente acaba tendo que adaptar, né? Tornar mais dinâmico a nossa palavra ali, a nossa voz, para que todo mundo entenda, porque esse tema já é um tema que os sites, que todo local que você for pesquisar, ele tem uma linguagem mais robusta, né? Tem uma linguagem mais difícil. Então, para quem está tendo ali um acesso pela primeira vez, é importante que a nossa língua, a nossa linguagem esteja de acordo com o público, né? Porque se não tiver, eles vão continuar não entendendo nada. Também foram desafios, algumas adaptações de comunicação, conciliar com outras etapas, organização prioridade, já falei, e a avaliação. Nosso objetivo principal foi alcançado, né? Isso também já falei. Peraí, gente. Ah, tá.
fazer a avaliação do projeto faz com que a gente pense também sobre a avaliação do nosso grupo em si, né? Então, assim, de início ali, a gente somos pessoas que estamos nos conhecendo agora. Então, tornar esse grupo um pouco mais íntimo para que todo mundo consiga entender as limitações e as limitações de cada um e entender o que cada um consegue fazer ou não, e também fazer com que a gente se ensine, né? Que a gente se explique as coisas uma para as outras. Tornou o nosso grupo um pouco mais íntimo, né? E eu acho que isso é importante, porque senão, na minha visão, isso esse projeto não teria acontecido de uma melhor forma, né? E a nossa comunicação constante no grupo de WhatsApp foi essencial, gente, para tudo, porque foi através dali que a gente conseguiu realmente conhecer uma a outra e conhecer e objetivar o nosso grupo e a nossa pesquisa, né? Foi que eu falei o que a Vivi até tinha falado aqui. Eu estava ali sempre explicando para elas o que a gente estava falando no grupo, porque até mesmo tinha momentos que a gente estava conversando e elas não estavam entendendo. Então, isso é importante, né? Trazer isso, porque não adianta a gente trazer uma linguagem externa para os outros e não trazer para o nosso próprio grupo, porque o nosso grupo ele também precisa se ajudar. Então, é aquela famosa frase, feminismo, uma dando a mão para a outra, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém, alguma coisa assim. Pode passar. Ui, falar cansa, né? Objetivos alcançados, né? Eu já falei do número considerado de pessoas. Eu achei que nós achamos, né? Que tivemos um resultado positivo com a questão dos obstáculos que nós tivemos, que eu falei anteriormente, e a comunicação com o grupo, né? E as considerações finais foi que, bom, a proposta ela seguiu com é isso, gente. As considerações finais, elas acabam sendo um resumo de tudo que a gente falou, né? De tudo que eu falei aqui, eu não quero me estender muito mais, porque tem outros grupos para apresentar. Mas é basicamente um resumo de tudo, é isso, né? A proposta, ela seguiu um bom número de pessoas, até porque eu estava até conversando com o Isaac, né, lá na casa de Yansan, no dia da proposta, e, cara, se a gente pega 80, 100 pessoas e fala pessoas que estão ali ouvindo a gente, se pelo menos uma pessoa entender, e pelo menos uma pessoa só fizer um entendimento e a nossa proposta fizer sentido para pelo menos uma pessoa, então, caramba, isso já foi bom demais, porque se não tivesse chegado, aí a coisa seria muito mais diferente, né? E é isso, a comunicação ela é sempre contínua e constante, inclusive com relação as próprias políticas das universidades fazem com que a nossa comunicação ela seja contínua, porque de ano para ano, de semestre para semestre, as leis, né, os direitos, eles vão mudando. Então, assim, é importante que a gente sempre esteja atualizados com relação a isso. E é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Arrasaram. Vocês vão falar mais alguma coisa? Alguém quer complementar? Tá tranquilo? Gente, eu amei a ação de vocês, assim. Eu acho que eu tenho alguns pontos, mas primeiro eu queria dizer que vocês arrasaram muito, tipo assim, foi uma ação muito importante. E esse é o primeiro ponto que eu trago, por exemplo, eu não sei se vocês têm a dimensão da importância que foi vocês terem falado dentro de um terreiro para tantas pessoas. E a Leilane jogou bem baixo, assim, 80 pessoas, eu acho que tinha bem mais lá. Porque 80 pessoas devia ser só de filho, para começar. Então, eu acho que foi uma ação que foi bem grande, foi bem relevante.
E vocês precisam, isso eu já estou dizendo para o geral, assim, ter noção da importância que são essas ações, assim, para o coletivo, para o território. Eu vi ali, eu estava, né, nessa ação, inclusive eu estava em todas, mas eu estava nessa ação e eu vi as pessoas pedindo mais papel para entregar e tudo mais. Então, a gente não tem noção de onde essas coisas, esses papéis, né, essas informações, essas nossas ações podem alcançar. O Thiago até trouxe, né, que o pessoal tirou foto lá do grafite dele e tal. Então, a gente não sabe as pessoas que esse material vai alcançar. E isso é sempre importante a gente pensar, até para pensar de que forma a gente vai produzir esse material. E aí, já entrando nisso, eu tenho duas observações, né? Primeiro, eu achei que no panfleto tinham que ter informações mais objetivas. Eu passei para vocês aquela informação do Vem Pra Cota, da UERJ. E no Vem Pra Cota, no Instagram do Vem Pra Cota, eles colocam objetivamente qual os valores da Bolsa de Permanência, quem pode alcançar. Então, são informações que, de repente, poderiam estar no panfleto de uma forma mais objetiva. E aí, o QR Code poderia levar para esse Linktree que vocês fizeram, que tem muita informação detalhada. E que, de repente, uma pessoa que queira uma coisa, uma informação mais objetiva, ela não consiga alcançar. Então, o que eu acho que é isso. No panfleto tinha que estar essa ação mais objetiva, essas informações, esses dados mais diretos de valor de bolsa, quem pode alcançar, como acessar. E aí, esse QR Code levando para as leis, porque eu vi que vocês colocaram lei lá, que vocês colocaram os sites das faculdades. Mas é isso, eu acho que minha observação em relação ao material foi esse. Em relação à apresentação, eu acho que, mais uma vez, vocês estavam muito nervosas e foi uma apresentação ótima, todo mundo parou para ouvir. E acho que vocês precisam se apropriar mais desse lugar, né? Vocês agora são jovens defensoras e vocês têm que estar dispostas a falar com as pessoas, a passar o conteúdo que vocês esperam. Então, acho que, inclusive, nessa apresentação, vocês poderiam ter sido, assim como eu acho que o panfleto tinha que ter sido mais direto, a apresentação também poderia ser mais nesse lugar, né? De falar, olha, nós somos jovens defensoras, estamos aqui para passar para vocês essas informações e, por exemplo, na UERJ se paga tanto para você permanecer. E não sei, eu acho que é isso, né? Eu pensei mais nesse local da objetividade, porque as pessoas, no geral, né, quando pensam, não vou fazer faculdade, não consigo fazer faculdade porque eu não consigo permanecer, e aí quando a gente fala sobre a permanência, eles pensam, beleza, mas o que é política de permanência? O que eu vou fazer com isso? E aí você traz valores, traz dinheiro, aí as pessoas, então eu vou ganhar dinheiro se eu estiver na faculdade? Eu vou ter essa ajuda de custo? Então, acho que ter essa objetividade era importante. Mas, de toda forma, eu achei a ação incrível e vocês produziram muito material. Inclusive, acho que essa aula que vocês deram, né, para o pré, aqui no Nepan a gente costuma fazer no início do ano essa uma aula similar à de vocês. Então, por isso que eu acho tão importante, que é realmente levar quais são as políticas de acesso e permanência das universidades públicas. E isso é importante ter nos prés. Então, eu acho que vocês carregarem isso para outros pré-vestibulares, tornarem dessa ação uma ação contínua, é incrível. Então, a Isa falou que levou no pré-vestibular que ela está dando aula agora. Então, acho que são ações que vão permanecer. Então, vocês vão acabar tendo contato com outro educador, com outro professor, que vai falar: não, dou aula em tal lugar, e vocês vão lembrar dessa ação e vão, de repente, estar presentes para falar. Eu acho que isso é primordial, assim. Quando a gente fala de vocês fazerem ação, a gente está pensando na ação, óbvio que vocês estão mobilizando ali naquele território, mas também está fazendo vocês refletirem sobre questões que são importantes para vocês carregarem e manterem assim a longo prazo. E eu acho que essa é uma delas, né? Enfim, falei um Calma aí, pouco, mas rapidinho. Diga.
Então, a ideia era essa, né? A ideia de falar lá pro pessoal era realmente essa, mas como eu falei, a gente estava planejando que tivéssemos pelo menos 1 hora ali para falar, mas o pessoal não tinha chegado ainda e tipo tinha que resumir muito. E aí para falar de tudo dessas universidades de forma resumida e clara, acabou não tendo muito tempo, mas a nossa ideia principal era essa mesmo. E eu concordo com tudo que você falou. É isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isaac? Alguém? Não? Eu só ia falar que eu concordo com tudo que a já falou, né? Acho que a parada de incluir a coletividade, mas eu também. Diga-se de passagem, né? Chegou muita gente, você nem viu. Chegou gente depois. A gente já começaram e chegou mais gente. Nem sequer o filme que vocês falaram. Tem isso, né? Mas, tipo assim, não tem isso. Eu acho que se eu tivesse uma filha também, eu acho que é uma coisa interessante de estar, tá ligado? Né? As pessoas se Isaac, eu não desenvolver. tô te ouvindo muito bem, não. Você tá colocando a mão no microfone? E Mas, as pessoas ficam. Isaac, fala aí, que eu não deu para entender muito o Calma, que você falou, não. faz o meu. Espera aí. Já calma. É por causa do. Tá travando um pouco. Eu vou na beça, na verdade. Tá me ouvindo agora? Sim. Foi. Oi, tô te ouvindo. Caraca, ainda tô travando muito. Meu Deus. Tá me ouvindo? Sim, Eu tô vendo eu travando. você tá travando muito, Isso amigo. Continua falando. eu, ia, eu ia falar que, tipo assim, uma das coisas que vocês falaram muito hoje foi, tipo assim, o desafio de fazer as paradas, né? E isso é algo que eu vou falar para o primeiro grupo e que serve para todos os outros grupos. Porque eu imagino que vocês vão falar quase que a mesma coisa, que foi realmente o desafio dessa pesquisa em pouco tempo. A gente tem essa dimensão, né? Isso foi uma das coisas que a gente conversou, né? Sobre o cronograma. E, cara, vocês não falaram com os professores. Tipo assim, é um desafio? Mas como vocês falam com os professores, tipo assim, manda mensagem, pergunta como, por exemplo, vão lidar com aqueles dados, como produzir um formulário para conseguir ter uma melhor noção de como lidar com os dados, essas coisas podem ficar mais fáceis. Isso daí tipo assim, fazer pesquisa é realmente desafiador, mas vocês têm pessoas, né, que estão aí para ajudar vocês a fazerem isso. Então, a Júlia, gente, é professora de metodologia de você mandar uma mensagem para ela, pô, Júlia, esse formulário aqui, o que você acha? Pá, a gente vai conseguir certas informações com eles ou não vai conseguir? A pessoa pode responder isso aqui, a gente entender aquilo lá. Entende? Isso poderia ter ajudado muito você, entende? Talvez até mesmo produzir esse formulário mais rápido e vocês terem esses dados. Mas é claro, eu entendo que realmente é um tempo pequeno. Mas eu digo que atopete os professores para tentar lidar com esse desafio que é fazer a pesquisa, né? Porque eles podem ajudar vocês, então. Eles podem ajudar vocês, né? A já dar esse pontapé aí para vocês não ficarem tão, né, ser difícil produzir isso, então. Diga-se de passagem, eu gostei muito das ações de vocês todos, né? Concordo com o que a Isa falou. Acho que a ação de vocês, mas já adianto todos os outros grupos, gostei muito, galera. Brilharam muito, Zene tá dando o nome dela. E é isso. E eu só queria concluir assim sobre isso que o Isaac falou. A gente vai falar um pouco mais disso no final. Mas, por exemplo, o Isaac, ele tá na universidade. Vocês poderiam ter chamado ele para conversar. A própria Júlia também falou sobre política de permanência. E eu acho que, de repente, ter tido mais esse contato de conversar e tal, acho que poderia ter ajudado também.
Mas, no geral, eu achei ótima ação e faz todo sentido pensar no direito à igualdade e pensar na igualdade de acessos, né? De acesso à educação. Ótimo, arrasaram. É, agora, o Nepan. Nepanzito. Gente, onde é que aparece aqui para compartilhar a tela no Zoom? Porque eu não estou achando de jeito nenhum. Tá escrito Porque eu compartilhar. Ah, tá pelo computador. É, eu tô pelo computador. Tipo uma setinha pra cima. É É uma setinha pra escrito cima. compartilhar em inglês, É quando você falar verde. isso, tá verde. Mas ela não tá Verde. compartilhando nada. É, Precisa. Clica nessa. Ou. Calma aí. Me manda a apresentação para ver se eu consigo Eu compartilhar. mandei lá no grupo dos Jovens Defensores. Outros grupos também mandam lá a apresentação. Se eu consigo compartilhar. Tá? Porque aqui pra mim não aparece aquela setinha que normalmente aparece no Meet, que tem assim embaixo, não aparece. Não sei se é porque eu tô no computador. aqui pra mim aparece uma setinha pra cima, do lado do botão de reagir, verde. Do lado do botão de reagir, pra mim não aparece. Não? Deixa eu ver. Tá aparecendo agora, Isaac. Calma aí, mas aí. É. Espera aí, porque. Né, é claro que tá aparecendo, mas tá travando. Né? Aí eu nem. Espera aí. Manda pra mim que eu compartilho aqui também, porque eu acho que vai ficar maior. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Tá, calma aí. Ô, Isabelle, tem lá no grupo que eu mandei o link. Ficou melhor pra ver? Ficou, só tem como você virar? Vira o celular. Tem como? Calma aí. Foi. Acho que agora tá dando. Tá, bom dia de novo, gente. Vamos começar aí a apresentação do Nepan. Pode passar, por favor, Isaac. Então, o nosso tema, acho que vocês também já sabem, que era Direitos Civis e a Realidade do Jacarezinho, frente ao programa Cidade Integrada. A data da ação, né, foi no dia 16. Eu não pude estar presente, felizmente, porque eu estava em São Paulo, no congresso. Mas eu vou aqui representar os outros integrantes do grupo que conseguiram apresentar. Então, somos o André, Diogo, o Jean, eu e o Wagner Lucas. A gente apresentou essa ação no pré-vestibular comunitário Nepan, que fica ali na Biblioteca Parque de Manguinhos. Tá todo mundo me escutando? Sim. Gente, beleza. Tá, pode passar, por favor, Isaac. Então, o nosso objetivo é esse, né? Conversar um pouco sobre os direitos civis a partir da vivência dos participantes, né? Tanto de nós do grupo, quanto dos participantes do Nepan enquanto estudantes, né? Do pré-vestibular, para estimular a reflexão e o reconhecimento dessas situações de violação de direitos, visando a gente ter uma maior noção sobre a garantia desses direitos, né? De também lutar para ter a garantia desses direitos. Pode passar, por favor. O público, né, que a ação conseguiu chegar foi de mais ou menos 30 alunos e ex-alunos, né, do Nepan. E aí esses alunos têm idades variadas, né? A gente tem alunos adolescentes, mas também temos alunos idosos. Então, botei ali, principalmente jovens e adultos. Pode passar, por favor.
E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o programa Cidade Integrada, porque eu não sei se todo mundo conhece, mas o programa Cidade Integrada é um programa que começou em 2022 em algumas favelas do Rio de Janeiro. E no Jacarezinho foi uma das primeiras que teve o programa instaurado. E esse programa, ele visa um conjunto de políticas públicas para a população, mas ele, na sua chegada no Jacarezinho, promoveu uma militarização do espaço, né? Então a polícia estava presente o tempo inteiro. Isso causava diversos conflitos armados, né? E aí a nossa perspectiva nessa pesquisa é justamente denunciar como que essa militarização do espaço, sem a consulta dos moradores mesmo, do que eles acham para essa política pública, como ela é danosa justamente para os direitos civis, para a questão da liberdade das pessoas de ir e vir, enfim. Aí eu vou descrever um pouquinho do que a gente fez. Foi realizada uma apresentação sobre o que são os direitos civis, né? Uma leitura, também foi feita uma leitura da cartilha que o Cidade Integrada entregou para os moradores no início do projeto, que era falando, olha, a gente vai implementar projetos de acesso à cultura, acesso à educação. Na cartilha, no começo do projeto, ele falava tudo isso. Mas a nossa questão é se isso foi entregue de fato para a população. E aí, em seguida, foi feito um percurso interativo sobre os direitos civis com os estudantes, né? Em que cada estação do percurso foram discutidas situações reais de violência, né? De violação dos direitos, garantia desses direitos, com perguntas e reflexões mais práticas, né? Foram perguntas que faziam mais parte da realidade ali do pessoal. E aí a atividade estimulou o reconhecimento dos direitos presentes no dia a dia, fortalecendo, né, o senso crítico dos participantes. Pode passar, por favor. Os materiais utilizados foram um PowerPoint, que foi apresentado na televisãozinha que tem lá no NEPAM, a cartilha do Cidade Integrada, né? Folhas A4 no chão para poder fazer o percurso com os alunos e o card de divulgação. Pode passar, por favor. Aí aqui tem alguns registros. Esse daqui no canto esquerdo foi o card de divulgação, né? Aqui são os meninos apresentando do lado direito. Pode passar, por favor. Aí aqui já é no final, do lado esquerdo, né? O pessoal com a cartilha, todo mundo que participou da ação. Do lado direito são os integrantes dos Jovens Defensores, né? Tem a nossa coordenadora, tem a Isabelle aqui, representando a ZN, e os integrantes do grupo. Pode passar, por favor. E os educadores também, é claro. Eita, não. Ah, foi. Aí, aqui do lado esquerdo é a apresentação do percurso formativo que foi feito com os estudantes sobre as questões práticas, né, de como o Cidade Integrada acaba impactando o dia a dia. Isaac, você consegue abrir o vídeo? Um vídeo? É. Cara, tá saindo som pra você? Calma aí. Tá saindo som pra você? Não, não tá saindo som. Eu não sei porquê, mas pra mim tá saindo som. Licença. Já que não tá saindo vídeo, a situação era, tipo assim, dentro do jogo, a gente cai em algumas casas, dentro dessas casas tinham situações no caso acho que é Antônio o nome dele, eu não lembro. Ele é segurança em um estabelecimento, eu acho que ele deixou de ser segurança no estabelecimento, porque ele estava se sentindo muito adoecido pelas questões, e uma das questões que ele levanta nesse caso que sempre que entrava uma pessoa preta dentro do estabelecimento, o walkie-talkie dos seguranças apontavam para a situação por padrão.
E aí, tipo assim, tinha um mano do lado dele, um amigo de trabalho dele, que era uma pessoa preta, que tinha que falar isso toda vez que entrava uma pessoa preta no estabelecimento, cor padrão. E aí, tipo assim, isso foi uma coisa que deixou muito marcada durante a nossa apresentação, porque, de fato, tipo assim, essas situações, elas estão cotidianamente, tipo, era algo que foi muito difícil para a gente também separar as coisas que a gente sente no dia a dia com o que a gente estava ali debatendo enquanto pesquisa. E aí, esse vídeo ele expondo essa situação que ele passou. Eu vou mandar o vídeo depois no grupo, pode ser? Que aí fica melhor, eu acho. Aí pode passar, por favor, Isaac. Wagner, você vai falar? Vou falar. Tá, então eu vou fechar aqui. Cadê? Tá. Eu não tô me vendo. Tá, mas enfim. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os desafios enfrentados. Se minha voz falhar, desculpa, pede para repetir, porque eu tô com a garganta muito. Ela tá muito ruim a garganta. Mas enfim. Eu vou falar dois desafios principais que foi o foco do grupo, porque isso é um tema muito sensível. Aí tivemos que lidar com as emoções do integrante do grupo. E foi o que o Thiago tinha até falado na nossa última apresentação também, antes dessa, no caso. E realmente tem que ter muita coragem. Ele não usou coragem, mas acho que isso é a palavra que ele usou. Mas tem que ter muita, assim, tem que ter muita. Cara, eu esqueci a palavra que ele usou, mas enfim, tem que ter muita coragem para falar sobre um tema desse, porque é muito sensível. E outro desafio que a gente enfrentou também, principal, que eu vou resumir, eu ia ali, mas eu vou resumir direitinho, foi a questão do tempo, né? Foi o que o Isaac falou, que todo mundo, eu sei que todo mundo vai falar, mas eu vou falar também. Tivemos mais ou menos uma semana ou duas para fazer essa apresentação. Eu não participei da apresentação porque tinha ocorrido na faculdade, tive que fazer uma prova de recomposição. Eu tentei mudar o dia, mas infelizmente não deu, tanto na faculdade quanto na apresentação. Aí eu desfalquei o time também. O grupo foi muito compreensivo e parabéns para todo mundo de novo. E foi isso, nossos principais desafios enfrentados. Foi o tempo e abordar esse tema super sensível. Foi os direitos violados. Pode passar. O que deu certo foi a dinâmica do percurso, né? Porque despertou interesse no público sobre os direitos e também facilitou explicar quais são esses direitos e quais estão sendo violados, porque não foi aquela coisa muito maçante de, pô, ficar toda hora falando, 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 e a pessoa, pô, meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? Não, foi uma dinâmica bem informativa e ao mesmo tempo participativa, pelo que eu fiquei sabendo. Aí, e também a escutativa, né? Isso também deu muito certo, porque você não só escuta, mas também fala e torna a apresentação melhor, até um pouco mais durável. E foi essas duas coisas principais que deram certo. Pode passar. Isaac, acho que tá com um negócio na frente. Ah, fecha aí. O que poderia melhorar, assim, de novo, podia ser um tempo melhor, assim, na hora da apresentação, no caso, porque ia ficar aquela coisa sem pressa, sabe? Tipo, você falando e eles respondendo sem pressa, mas foi muito dinâmico. As pessoas ficam sabendo que saiu tudo certo, graças a Deus. Mesmo com o time desfalcado, mas foi. É isso, né? Isso poderia melhorar a organização do tempo em cada etapa, para que tenha mais discussão sem pressa, praticamente. Pode passar, Cris. As considerações finais foi a atividade reafirmou. Desculpa, calma aí, eu vou ter que dar uma lida aqui, gente. Foi mal. Tá só abrindo aqui, calma aí. Chega do nada.
A atividade reafirmou a importância de criar espaços em que possamos refletir sobre os direitos a partir das nossas próprias vivências. Porque eu falei, né? A experiência de cada um fez com que a apresentação se tornasse mais participativa. Percebemos o quanto ainda é necessário falar sobre o que sentimos no cotidiano, principalmente quando essas experiências envolvem violações repetidas e naturalizadas, que também é um tema muito sensível. O percurso mostrou que é possível desenvolver uma pesquisa com foco na percepção das populações que são mais atendidas pelas políticas públicas. Então, essa foi as considerações finais e foi isso a nossa apresentação. Só falar um pouquinho também, eu acho que a ideia principal do nosso grupo, desde o começo, quando a gente estava ali naquela fase de pensar em qual pesquisa a gente ia fazer, era justamente denunciar como que essas políticas públicas no geral, né, elas acabam atingindo o nosso dia a dia com esse intuito de melhorar alguma coisa, mas que na verdade não melhoram porque justamente não procuram primeiro a população para entender qual que é a situação do território, como que a população enxerga que alterações podem melhorar, né? Em quais âmbitos podem melhorar. Então, acho que é isso. O Cidade Integrada é um programa, assim, que se você vai ler, é um programa interessante, só que desde o seu início ele propôs uma abordagem muito ruim, que é justamente criar mais conflito para a população, criar mais insegurança pública mesmo, né, que a gente fala. Então, acho que é isso. Eu fiquei muito feliz que deu certo a apresentação. Também não consegui participar na última vez, como eu falei. Mas eu fiquei muito feliz que deu certo, que os meninos foram muito bem. Parabéns de novo. O logo do Nepan, eu tentei pegar um branco, mas eu não consegui. Aí eu tive que botar esse preto aí. Não sei se tem um branco. Depois me mandem, por favor. Eu acho que a gente não tem branco, a gente só tem preto ou colorido, mas eu te mando. Gente, alguém mais vai complementar? Não? Finalizaram? Show. Gente, eu tenho algumas considerações, mas primeiro deixa eu falar da parte boa. Eu achei que o percurso formativo, que vocês, percurso formativo, né? Não, Percurso fala a parte formativo. ruim, depois vem no amor. Ah, então tá. Ah, então tá. Vamos. É que eu gosto sempre de falar a parte boa primeiro. Mas vamos lá. Pontuações assim importantes. Primeiro, que foi uma coisa que o Isaac introduziu antes, e eu vou frisar isso com vocês agora muito sério. Quando a gente está com os educadores, a gente tem uma responsabilidade muito grande, eles com vocês e vocês também com eles, né? A gente está aqui todo mundo, eu tô trabalhando aqui, os educadores estão trabalhando também, tudo isso com o objetivo de formar vocês da melhor forma possível. Então, quando eles se colocam disponíveis, não é para opinar ou para qualquer coisa na pesquisa de vocês, não. Isso é vocês que vão fazer a todo momento, mas é mais no sentido de cada vez mais ajudar e dar mais coerência para a pesquisa, né? Então, isso eu estou falando de uma forma geral para todos os grupos, para que vocês sempre busquem os educadores. E aí, no caso de vocês, mais especificamente, a gente tinha dois educadores, né? A Ethel e o Orumar, que vocês poderiam ter buscado mais para ajudar, né? E aí tem uma outra questão que foi a Júlia, né? Vocês colocaram ela como parte da apresentação de vocês. Vocês contaram com ela, informaram a ela que ela faria uma atividade de corporal no dia e simplesmente ignoraram ela para sempre. Ela mandou mensagem, ela falou que mandou mensagem para vocês, que tentou saber como é que ia rolar, em que momento ela ia entrar, e vocês só não deram nenhuma satisfação. E aí ela foi para a atividade e no mal, sim, vocês deram, poxa, desculpa. Então, assim, eu acho que é uma responsabilidade que vocês precisam ter com os educadores. Tipo assim, a Júlia foi lá achando que ia fazer uma atividade
porque vocês falaram que ela ia ajudar nisso, e também não teve nenhuma satisfação sobre isso. Então, assim, isso, cara, pra mim, foi a grande falha de vocês nessa ação. Porque, cara, eu fiquei constrangida, pô. A Júlia falou: ah, eles me chamaram pra cá, mas eu não fiz nada, eles não falaram, não deram satisfação. Então, assim, e a questão não é ela participar ou não participar, mas essa comunicação clara, do tipo, ó, a gente não teve tempo de organizar a sua atividade, então você não precisa ir ou não vai ter essa atividade, tá? A gente pensa mais pra frente. Ou tipo, não, você vai fazer a atividade, pode fazer uma atividade corporal nos 10 primeiros minutos da aula. Mas aí meio que ficou uma coisa solta e eu não entendi. Acho que precisava ter tido uma conversa melhor com a Júlia. Esse é o primeiro ponto. E aí, outra coisa, né? Vocês começaram a ação falando sobre a cartilha, né? E eu acho que aquela cartilha podia ter sido, desde o início, o objeto de pesquisa de vocês. Porque quando a gente fala sobre a cidade integrada, há 1 milhão de assuntos, né? Tipo, a Thaisa sabe muito mais que eu, tipo, é muita coisa, é muito conteúdo, muita coisa para se falar. E com o tempo de pesquisa e de ação de vocês não teriam tempo de abarcar tudo isso. Então, tem que pensar sempre em cada vez reduzir mais o foco, né? O foco da investigação de vocês e cada vez diminuir essa área de pesquisa. E uma das coisas que vocês poderiam ter feito era olhar a cartilha e ver, escolher um ponto. Por exemplo, a gente estava ali dentro da biblioteca, né? Como funciona dentro da biblioteca de Manguinhos. Vocês poderiam ter feito uma análise só sobre o suposto investimento que eles tinham para dar ali. E aí, durante a apresentação, se eu não me engano, a Ethel perguntou se vocês tinham falado com o gestor da biblioteca para saber se aquele investimento que estava na cartilha tinha sido feito. E vocês não tiveram o contato com o gestor. E a gente funciona ali, a gente mesmo, a Ethel mesmo poderia ter aberto esse diálogo com o gestor dali, né? Porque a gente fala com ele diariamente. Então, quando vocês trouxeram essa ideia da cidade integrada, tipo assim, é genial, cara. A gente tá aqui o tempo inteiro vendo 1 milhão de coisas acontecendo. Mas a gente precisa cada vez mais restringir os nossos campos de pesquisa. E aí não dá para vocês falarem de uma forma tão ampla como foi. E no final, eu achei que a atividade que mais deu certo, que foi o percurso que vocês fizeram, não tinha nada a ver com a cidade integrada. E aí o que eu acho, por exemplo, vocês poderiam ter, ter restringido a pesquisa, ou dois, ter feito aquele percurso que vocês fizeram, né? Eu não sei se todo mundo entendeu, mas cada número, né, daquele percurso eram 16, se eu não me engano. Cada número, cada carta daquela tinha uma violação de direito. Então, por exemplo, tinha uma que eu acho que você tá andando no supermercado e é seguido. Era alguma coisa assim, né? Ou você. Enfim, eles trouxeram situações reais, né, do dia a dia. E aí, depois disso, embaixo tinha informações de você sabia e tinha também indicações do que pode fazer, do que você pode fazer se tiver um tipo de violação. Cara, isso foi, porra, o auge, foi irado. Mas aí vocês poderiam ter feito com situações reais que ocorreram de violação durante a cidade integrada. E aí isso ficaria muito maneiro e ligaria a ação de vocês com a atividade. E aí, quando vocês trouxeram no início a cartilha, eu achei que vocês não tiveram informação suficiente sobre o que aconteceu ou o que não aconteceu. Ficou muito numa perspectiva individual. E quando a gente faz pesquisa, a gente precisa analisar os dados. Então, por exemplo, eu lembro que o André estava apresentando sobre investimento, porque a biblioteca ficou muito na minha cabeça. Lembrei. Sobre terem pintado os prédios de não sei aonde. E aí a gente nem sabe, tipo, o André falou: eu acho que não pintaram. Pintaram? Não pintaram. E aí eu acho que falta, de repente, isso de ter tido dados reais sobre o que aconteceu ou sobre o que não aconteceu, entendeu? Tô dando exemplo porque algumas coisas que eu lembro. Mas, de repente, olha,
fomos lá e não teve esse investimento. Aqui, foto. Biblioteca. Disseram que ia investir na biblioteca. Aqui, ó, não investiram. Essa obra está atrasada. Mandaram só uma parte do recurso. Então, acho que faltou isso um pouco. E no final, o que mais deu certo era uma coisa que não comunicava muito com a pesquisa. Então, acho que fica aí de aprendizado para os próximos, de repente restringir mesmo o que vocês vão analisar. Vocês poderiam ter analisado só sobre aquela cartilha enorme, né? Só investimentos da biblioteca. E aí ter conversado, ter feito uma apresentação do gestor, ter feito fotos da biblioteca o tempo inteiro em reforma, que não é utilizada, que não tem livros. Então, acho que é uma coisa assim para gente pensar. Deixa eu lembrar aqui outra coisa que eu escrevi. Então, já falei da pesquisa com a perspectiva, né, pessoal e tal. E outra, assim, o que eu tenho sentido um pouco de vocês, e eu queria que vocês conversassem mais, assim, o Kaique trouxe no início que não esperava que as nossas ações fossem junto com os coletivos, né, que fosse no geral. Mas a gente já está entendendo que os coletivos precisam estar juntos. De repente, para o próximo módulo, a gente vai fazer com menos grupos, então mais coletivos juntos, como foi, por exemplo, Enegrecer, com o coletivo Criação e tal. Então, a gente vai tentar juntar os coletivos para fazer uma ação um pouco maior. Mas, de toda forma, vocês são um coletivo, vocês vieram a partir de algum lugar. Então, mas eu tenho percebido que vocês não estão conseguindo se comunicar entre si. O grupo, né? Vocês individualmente. Então, assim, eu acho que vocês precisam melhorar essa comunicação, até para que a pesquisa e as ações fluam de uma forma melhor, que vocês possam ter um papo mais direto, poder que todo mundo participe de todas as etapas do processo, porque isso é importante, isso traz a segurança das ações que vocês estão trazendo. Porque quando a gente está na escola, na faculdade, a gente faz muitas ações muitas apresentações do tipo, eu fiz minha parte, eu fiz parte tal, fulano fez slide tal, eu vou falar minha parte. E quando a gente está pensando numa construção coletiva, todo mundo faz um pouco parte de tudo. Você pode não estar no dia da apresentação, você pode não ter ido lá entrevistar a pessoa no meio da rua, mas que a construção tem que ser de entendimento e compreensão de todos. E eu acho que isso faltou por falta da comunicação de vocês. Então, eu penso que vocês precisam conversar mais, se comunicar mais e ter uma interação mais próxima, porque mesmo que nos próximos a gente vai juntar alguns coletivos, ainda assim vocês vão ter que se comunicar de alguma forma. Então, e isso numa proporção ainda maior, porque vão ter muito mais pessoas trabalhando juntos, né? Eu acho que o Enegrecer também teve essa questão, por ter muitas pessoas, e vocês eram um pouco menos, Casa de Ançã era um grupo um pouco menor, então tem que ter esse diálogo muito claro. E era isso. E, cara, a ideia, eu achei que essa ideia do percurso foi incrível, assim, juro. Foi muito legal, inclusive, ver a interação da turma, assim, né? Tinha pessoas tirando foto das informações, por exemplo. Depois eu compartilhei no grupo dos alunos, né, do NEPAM, e a gente pode até compartilhar com eles também que eram informações realmente muito boas, assim, pô, tu sofreu uma violação no ônibus, na esquina da sua casa, na rua, e aí você saber o que fazer, cara, te empodera, assim, de estar tranquilo, de ficar confortável onde você tá para poder agir, né? Porque na hora, quando as coisas acontecem, eu sei que a gente age muito na emoção, né? No nervoso, na raiva, no medo, mas quando você anteriormente já sabe sobre as coisas, já tem essas informações, naturalmente a sua cabeça já te direciona para uma ação. Então, Travou. ter falado disso com Só eles ia foi travar muito bom. Pensei que tinha sido o meu. Será que ela Também pensei caiu? que tinha sido o meu. Eu acho que ela Eu acho caiu. que ela Acho que caiu. caiu. Oh, meu Deus.